Números 6, 22. Eu quero parabenizar os pastores que me antecederam, ministraram bem. E o que eu vou fazer aqui são acréscimos do que nós ouvimos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu quero que cada pastor que está com a sua Bíblia aberta, se trouxe a caneta, se trouxe um marcador, aí você pegue aí, porque nós vamos explorar em síntese isso aqui que já foi meditado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo... Quem falou? Pronto, mas eu quero que vocês participem para ficar bem gostoso. Quem falou? O Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lo. Agora, todos os senhores, bem forte, lendo o verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante e te dê. Assim porão o meu nome sobre quem? Sobre os filhos de Israel. Queridos, eu não uso mais. Quando eu morava em Coroatá, eu usava muito, mas aí a gente vai ficando de idade. E Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, e eu usava muito. Deus estava pregando. Hoje não uso. Eu uso aqui uma palavra lá, mas hoje eu vou ter que usar porque o texto pede, viu? Aí eu vou ter que usar aqui algumas coisas com os nossos irmãos, com os nossos pastores. Primeiramente, pastores, nós temos aqui 3 coisas: fonte, intermediação, autoridade. Quais são as 3 coisas? Fonte, intermediação, autoridade. Vamos lá, para não esquecer: fonte e autoridade. Se vocês observarem, o verso 22 começa assim: e falou o Senhor. Se você observar o verso 6, aliás, o capítulo 6, verso 1, diz assim: e falou o Senhor. Só que se você pegar, só para os irmãos terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, rapidinho, vamos pegar aí capítulo 1 de Números, capítulo 1, rapidinho, e eu quero que vocês digam bem forte, porque isso aqui é muito pesado. Como é que diz Números 1? Pronto, só isso, vamos lá, só a parte primeira, como é que diz? Pronto, capítulo 2, no início da frase: e falou o 4 primeiro, como é que diz? E falou o 5 primeiro, como é que diz? 6 primeiro, como é que diz? Ou seja, tem uma coisa que é comum no hebraico, é chamado de vaiktol. Diga comigo, vaiktol. Vaiktol é como se fosse a nossa conjunção i, mas só que no hebraico nós temos 2 diferenças. Nós temos a conjunção chamada vav conectivo, que é i, lá por exemplo em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você tem esse i, né, e a terra. Mas quando você observa, você tem um objeto ali presente, chamado de uma expressão et, que faz essa ligação. Só que o verbo conectivo, aliás, a conjunção i conectiva, ela é muito presente. E às vezes ela vem no início da frase, colocando a narrativa no imperfeito. Por isso que o texto começa: e falou, para dar prosseguimento. Se vocês analisarem, essa construção, ela é consecutiva, conforme o próprio texto hebraico fala. Então é muito comum isso: e falou, e falou. Mas só que essa palavra e falou,
ela aqui no português é a ideia que nós temos assim de algo simples. Só que no hebraico, quando você pega Veidaber Adonai, está dizendo assim, e falou o Senhor. Só que essa expressão, ela está em um dos troncos hebraicos, um dos troncos, que são 7, mas está em um tronco, que aqui é o piel. Diga comigo, piel. Piel. O piel aqui é uma ação intensiva. Olhe para cá para os pastores entenderem bem direitinho. Quando ele diz, e falou, você lê isso aqui, você diz assim, e falou o Senhor. Só que lá no hebraico não é no cal, que é simples, é no piel. O piel é o seguinte, se eu digo assim, o pastor Raposo quebrou o prato, ação simples. Mas se eu digo, pastor Raposo jogou o prato, que estraçalhou, que quebrou, é intensivo. É intensivo. Então, Deus, Ele não está dando conselho para Moisés aqui. Deus, Ele não está dando uma orientação psicológica para Moisés. Deus está dando uma ordem intensa. Por isso que é repetindo, e falou, e falou, e falou, e falou. Porque, pastores, ninguém pode abençoar se não for intensificado por Deus. Entendeu? Entendeu? Porque pastor que não é tocado pela palavra, mexido por Deus, chacoalhado por Deus, ele não vai pregar a palavra de Deus de modo intenso. Você vê que um homem de Deus, até o hino da harpa, quando ele vai cantar, ele canta com vida. É assim ou não é? Eu vi pastor no meio da rua, sem exegese, sem negócio de hebraico, de grego, que é importante, mas eu estou falando, eu via na rua uma paixão tão grande, uma intensidade, que de longe você ouvia a voz dele, numa autoridade tremenda. É porque ele não está apenas repetindo palavra, que nem papagaio, ele está cheio do Deus que lhe move, que lhe fala, que lhe dá intensidade. Então quando ele diz, e falou o Senhor, irmão, quem é que fica mortinho, paradinho, quando Deus fala? Quando você lê Isaías 6, diz que tudo lá, os umbrais, tudo se sacudia. Salmo 29, a voz de Deus é poderosa, que ela quebra os cedros. A voz de Deus, ela é tão grande, irmão, que faz uma cabra parir. Quando você vê uma cabra parindo, uma jumenta parindo, é Deus que está mandando. Agora imagine Deus falando com um pastor. Imagine Deus falando com você. Imagine Deus falando comigo. Eu vou dizer uma coisa aqui para os senhores. Um homem que Deus fala com ele, ele não é mais o mesmo. É negócio sério. Um pastor que Deus... Eu não estou falando de brincadeirinha, não. Eu estou falando é quando Deus fala com um homem. Deus falou com Ezequiel, que ele perdeu a voz. Quando Deus fala, é impossível. E observe bem, quando ele fala com intensidade. Quando você lê o capítulo 19 de 1 Reis, que a gente fala da brisa suave, que Deus tem as suas circunstâncias, aproveita elas para falar, mas ninguém fica a mesma pessoa quando Deus fala. Até um homem de Deus, quando ele medita na Bíblia, eu não estou falando de ler, medita e deixa ela falar, quando ele sai do seu gabinete
para ir ao púlpito, ele está intenso, ele está marcado, ele está impactado. E falou o Senhor.